Olá! A partir de agora você confere a semana. São as principais notícias dos últimos dias apresentadas aqui pela UPF-TV. A responsabilidade de cada um na construção de um trânsito mais seguro. O alerta foi feito durante um seminário em Passo Fundo, na programação do Maio Amarelo. Encerrado o prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem não regularizou o título não vai poder votar nas eleições deste ano. Como aprender a programar computadores pode ajudar no desenvolvimento de estudantes das escolas. E ainda vamos mostrar que as cores fortes estão em alta neste outono e inverno. Passo Fundo registrou no primeiro trimestre deste ano uma queda de 50% no número de mortes no trânsito em relação ao mesmo período do ano passado. Durante este mês, a campanha Maio Amarelo chama a atenção da comunidade para a responsabilidade de cada um na construção de um trânsito mais seguro. E um seminário fez parte das ações da campanha. Veja só. Respeitar a faixa de pedestres, a sinalização, não usar o celular ao volante são pequenas regras e fazem a diferença quando pensamos em um trânsito mais seguro. Conforme o levantamento da ONU, os acidentes de trânsito matam 1.250.000 pessoas por ano em todo o mundo. E a campanha Maio Amarelo veio para colocar tudo isso em pauta, mostrando que grande parte desses acidentes poderiam ser evitados. A cor amarela, na verdade, ela foi escolhida porque no trânsito o amarelo significa alerta, atenção. O Maio Amarelo ele começou e foi escolhido o mês de maio porque foi o mês que foi assinado o Tratado da Década Mundial de Segurança no Trânsito. Logo que foi assinado em 2011, se criou a Semana do Pedestre e depois foi se evoluindo e hoje é um mês todo de atividades e não é só no Brasil, é internacional também. Nós temos mais de 20 países participantes dessas ações do Maio Amarelo. Aqui em Passo Fundo, o primeiro trimestre de 2018 registrou uma queda de 50% no número de mortes no trânsito, comparado ao mesmo período do ano passado. Também podemos ressaltar a questão dos números, que nós, diante da frota, conforme aumenta a frota, geralmente aumenta o número de acidentes. E Passo Fundo não, Passo Fundo está reduzindo esses números. Conforme estudo feito pela Secretaria de Segurança, nós chegamos à conclusão que até 2% está se reduzindo o total de acidentes, do número de acidentes relativo ao aumento da frota. Nós temos uma visão hoje que trânsito é para quem tem carro e quando a gente fala em trânsito, fala em mobilidade humana e essa mobilidade rapidamente mudou as características da cidade. Nós podemos pegar até a própria Passo Fundo, que tem uma rua central larguíssima e passa a ser a ocupação dos carros na cidade. E como trabalhar esse conflito? Principalmente a questão da educação. São esses momentos que a gente dialoga principalmente, Qual é a visão que a gente tem de trânsito? Como planejar as nossas cidades para que a gente tenha mais segurança e mais mobilidade. No Brasil, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito tem como principal meta, ao longo de 10 anos, reduzir pela metade o número de mortes por grupo de habitantes e por grupos de veículos. Para que isso seja possível, é preciso refletir o comportamento de cada um no trânsito, seja motorista ou pedestre. Quase 200 bilhões são gastos com vítimas de acidente de trânsito. Tudo isso é comportamento. São as pessoas que escolhem, Ela escolhe falar ao telefone quando dirige, ela que escolhe beber e dirigir, ela que escolhe avançar um semáforo no vermelho. Então são esse tipo de comportamento que hoje faz com que o Brasil seja o quinto no mundo, com maior vítimas de acidente de trânsito. E eu espero que isso possibilite uma série de outros debates envolvendo todos os segmentos da sociedade, porque não são apenas os escolares, não são apenas os universitários, não são apenas os trabalhadores, mas na verdade é o conjunto da sociedade que deve se envolver numa discussão mais profunda, sabendo que o trânsito será aquilo que esta mesma sociedade quiser. O trabalho à noite está cada vez mais comum para muitos profissionais. Só que quem trabalha no período noturno e precisa descansar durante o dia, dorme menos e pior. E alguns cuidados devem ser tomados para evitar os efeitos do trabalho noturno no organismo e também problemas de saúde.
Se você circula pelo centro da cidade, mais ou menos nessa hora, 6h30, 7 da noite, vai ver que muita gente está saindo do trabalho e indo para casa. Mas se você prestar um pouquinho de mais atenção, também vai perceber um movimento reverso de pessoas que estão saindo de casa e indo começar mais um expediente. Até aí, tudo bem. Trabalho noturno já se tornou algo comum na nossa sociedade, mas tem algumas questões que precisam ser levadas a sério. Um exemplo é a saúde desses trabalhadores. É que trabalhar de noite não significa só inverter horário. Trocar de turno interfere e muito no nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico interno, nós somos seres diurnos, né? Fica desregulado porque no horário que teríamos que dormir, nós temos que trabalhar. E no horário que teríamos que ficar acordados, nós precisamos dormir. Então, existe essa desincronização. O nosso exemplo é o Alessandro. Ele já é enfermeiro há 10 anos e pelo menos há 8 trabalha de noite na unidade de tratamento intensivo, a UTI. E aí, será que foi fácil para ele se acostumar com essa rotina? Confesso que no começo não foi nada fácil, bem difícil tentar adequar o relógio biológico, né? Então, assim, eu chegava de manhã para dormir, demorava para pegar no sono, bem difícil mesmo, às vezes muito calor, a gente não conseguia vir o sono, né? A saída que ele encontrou para não dormir o dia todo foi conciliar a rotina no hospital com atividades físicas. De manhã, quando eu chego, eu vou dormir, durmo certamente assim, até meio-dia, depois eu acordo e à tarde eu procuro fazer alguma atividade física, né? Então vou para academia, vou correr, vou fazer algo assim que eu me sinta bem, porque o sono bate, né? Então você tem que procurar alguma atividade para fazer. Então, para quebrar um pouco isso, né? Para não ficar só dormindo de novo à tarde, né? E isso é mais que recomendado. Conciliar uma atividade física com o trabalho noturno ajuda a prevenir muitas doenças. Geralmente ele vai ficar mais sedentário, ele vai fazer menos atividade física. Então isso pode levar, são fatores, e o tipo de alimentação também, né? Vai comer comida mais gordurosa, mais calórica, então isso pode predispor à obesidade. E por si só também a questão do dormir menos, que o trabalhador noturno dorme menos. E é sempre importante lembrar, quem trabalha de noite precisa ter um sono de qualidade em algum momento do dia. Se o corpo não descansa, ele pode parar de produzir alguns hormônios que são essenciais na nossa vida, como o do crescimento, por exemplo. Se esses hormônios não estiverem ativos no organismo, o corpo pode adoecer muito mais facilmente. Por isso, mesmo que a adaptação não seja imediata, algumas dicas podem ajudar nesse processo. Procurar tirar um cochilo antes do horário de dormir, para poder se manter mais acordado durante a noite. Ter uma boa exposição à luz no ambiente de trabalho, porque a luminosidade ela diminui a secreção da melatonina, que é o hormônio que ajuda a induzir o sono. Então, você está exposto à luz, produz menos melatonina. É importante sair do trabalho e, preferencialmente, logo dormir. Evitar fazer outras atividades. Então, a luz é uma coisa que atrapalha. Então pode, por exemplo, sai do trabalho, põe um óculos escuro já para diminuir a luminosidade, chega em casa, deixa um ambiente preparado, um quarto mais escuro, mais silencioso. Então são coisas que podem ajudar a pessoa a se adaptar melhor. Eu digo que hoje eu sou uma pessoa noturna, eu não me vejo trabalhando de dia. Então já consegui me adequar bem assim ao trabalho noturno. 190 mil peças entre roupas e calçados e 1 tonelada de alimentos foram arrecadados com a campanha do agasalho em Passo Fundo no ano passado. Neste ano, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social já está recebendo as doações e espera superar esses números com a ajuda da comunidade. A Fanny Baruf tem mais informações. A campanha do agasalho vai até o dia 31 de julho. Para saber como é possível contribuir, eu converso agora com o secretário de Cidadania e Assistência Social do município, Wilson Liu. Muito obrigado por ter aceito mais um convite da UPF-TV. De que maneira, então, e quais são as doações aceitas pela campanha, secretário? A comunidade pode participar, todo cidadão e toda cidadã pode procurar um dos postos, hoje já está definido na secretaria mesmo, está definido na prefeitura, na Câmara de Vereadores, nas secretarias do município e estamos ampliando a rede buscando lojistas, ONGs, serviços, clubes de serviço. Então, ou também a pessoa pode participar ligando para o 3312-3070 e obter as informações. Esse ano o assento é
roupa infanto-juvenil, porque as crianças, os adolescentes e também os idosos, então, especialmente cobertores. São as duas pontas mais nevrálgicas. A grande novidade para este ano é o alimento, porque nós queremos que um corpo bem alimentado, esse é um corpo que produz energia, produz força, produz vontade, produz movimento e coloca a pessoa na busca de construir sua emancipação. Um corpo mal alimentado também não vamos esquentar muito colocando cobertor em cima. Então, alimentar bem e aí sim o agasalho. Observamos que as pessoas doem só aquilo que elas usariam. Aquilo que me faz bem para ti. Em bom estado. Exatamente. Mas a doação tem que ser aquilo que possa fazer a diferença. Então, doe aquilo que você usaria. Quem são os beneficiados da campanha? Preferencialmente, nós temos 15 mil pessoas, famílias, aliás, cadastradas no Cadastro Único, que é a porta de entrada para as políticas sociais. Dentro desses 15 mil, temos um público absolutamente prioritário, que são 4.200 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, estas são as prioritárias. Além disso, nós temos o programa Meu Inverno Mais Quentinho, que é uma metodologia que chega lá onde ninguém chega e onde as pessoas às vezes já nem têm mais a iniciativa de sair para ir buscar. Então nós vamos ao encontro, fazemos o cadastro com a nossa van, que é equipada para fazer o cadastro único, e já levamos a roupa e o calçado para as pessoas poderem se servir. Para quem não está diretamente nos bairros, talvez mais no centro da cidade, de que maneira então é possível fazer a retirada das roupas? Nós temos uma sala de roupas que funciona permanentemente nos fundos da Biblioteca Pública Municipal, aqui no município, na Rua Mourão 2022. As pessoas em horário comercial de segunda a sexta podem se dirigir. Só chega, deixa seu nome, apresenta um documento, pode retirar 20 peças. Exceções, a equipe que está ali atendendo, ela estuda. E as pessoas que ainda não têm cadastro, elas também se dirigem até a sala e deixam ali no livro o seu registro com o seu documento e igualmente retira as peças. A sala de roupas ela está distribuindo mensalmente entre 9 e 11 mil peças. No ano passado foram 190 mil peças doadas e 1 tonelada de alimentos. Bem, a gente espera que esse ano possa superar essa marca. Com certeza nós esperamos superar essa marca de donativos entre roupas e calçados e especialmente alimentos. Eu insisto nisso. Secretário, muito obrigado, um bom trabalho. Obrigado e lembre, a tua parcela pode fazer a diferença na vida de alguém. Sem dúvida, obrigada mais uma vez, um bom dia, tá dado o recado então, voltamos ao estúdio. Nossa privacidade nunca esteve tão vulnerável como nos dias de hoje. Mas como garantir nossos direitos neste mundo de transparências? O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Facchini Neto, esteve na UPF e falou sobre o assunto. Lei Carolina Dickmann. É assim que ficou conhecida a Lei 12.737, sancionada em novembro de 2012. Ela surgiu depois do vazamento de fotos íntimas da atriz, que acabou ingressando na Justiça e se deparou com uma questão ainda maior. Na época, quase não existia legislação sobre o assunto. Esse desfecho acabou revelando um novo desafio ao direito contemporâneo. Afinal, como manter a privacidade na era da tecnologia? Foi sobre isso a aula magna ministrada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Facchini Neto. Formado pela UPF, ele é doutor em Direito Comparatista e falou sobre privacidade e direito de imagem nesse mundo de tantas transparências. Nós devemos ter o direito de decidir o que queremos compartilhar e com quem, e não deixar esse poder nas mãos de outras pessoas. Então a privacidade hoje tem a ver substancialmente com autonomia. Esse empoderamento, digamos, que se procura hoje trabalhar com a ideia de privacidade. Todos nós temos direitos à nossa imagem. Afinal, é ela quem pode dizer tudo sobre quem somos. Mas ainda assim, a privacidade deve ser respeitada. São direitos fundamentais, são direitos da pessoa e nós temos que lutar por isso, defender isso. Salvo quando a pessoa voluntariamente está se expondo. Tem pessoas que querem a fama, mas quem não quer tem o direito, sim, constitucional, de manter sob sigilo isso. E isso tem que ser, digamos, protegido, respeitado. Viva a diferença. Quem quer viver sob o holofote, divulgando tudo de si, que o faça e seja feliz. Mas quem não quer isso, é uma decisão dele, não do outro. Então é essa que é a diferença.
E depois do intervalo, encerrado o prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem não regularizou o título não vai poder votar nestas eleições. E ainda, como aprender a programar computadores pode ajudar no desenvolvimento dos estudantes das escolas. A gente já volta. Mais de 1.000 atendimentos foram feitos no cartório eleitoral de Passo Fundo em apenas 3 dias. O prazo de regularização dos eleitores terminou nesta semana e nos últimos dias, senhas eram entregues até às 7 horas da noite, as filas dobravam a esquina e paciência foi a palavra-chave. Tem quem se escora para amenizar o cansaço, tem quem senta, porque não adianta. A palavra aqui é paciência. A fila é gigante e chama a atenção de quem circula pelo cartório eleitoral de Passo Fundo. Quando começamos essa matéria era por volta de 1h30 da tarde e a situação já era essa. Gente que está aqui para fazer o título pela primeira vez. Eu estou aqui mais pela vontade mesmo, para conseguir contribuir pelo país nas eleições, por vontade própria mesmo. É vontade de votar e encarar uma fila dessa, né? É vontade mesmo. Ian, pelo jeito você vai ter que esperar um pouco. Acredito que até o final da tarde. Mas quando o desejo de exercer a cidadania aparece, aí a vontade fala mais alto. E isso é bom. Mas tem também quem já cansou de justificar e agora quer fazer a transferência do título. Eu estava em Veranópolis. Veranópolis, isso. Tá morando em Passo Fundo? Morando em Passo Fundo há 3 anos. E como é que tu fazia nos outros 3 anos? Tu ia votar lá? Normalmente eu justificava, né? Então, esse ano pela biometria... Já vai fazer a biometria, já vai trocar a zona, a sessão? Sim, tudo. Vou fazer tudo. Tá muito tempo na fila? 2h30. O cartório eleitoral de Passo Fundo tem ficado assim, especialmente nos últimos dias. Uma demanda que cresce desde janeiro deste ano. Já são mais de 10.000 atendimentos até agora. E de segunda até quarta-feira desta semana, os atendimentos passaram de 1.000. O brasileiro deixa mesmo para a última hora? Infelizmente é o que está aparecendo aí, confirmando mais uma vez. Como é que vocês estão se virando? Olha, estamos trabalhando bastante, né? Mas tem o lado bom, que as pessoas estão vindo em busca da sua cidadania. Então, isso é satisfatório, é gratificante para nós. Passo Fundo conta com 145.000 eleitores. Quase 10% já procuraram o cartório eleitoral para regularizar o título. Vale lembrar que o prazo se encerrou. Para quem deseja fazer o título pela primeira vez, revisar ou transferir o documento. Quem perdeu o prazo de hoje vai fazer o quê? Olha, aí, se ele não fez o primeiro título, não vai poder votar. Se não transferiu, aí ele vai ter que justificar o voto ou ir até a cidade dele votar. Paga multa? Aí se ele não votar e não justificar, aí vai ter uma multa de R$ 3,51 por turno daí. E você sabe, né? Brasileiro é campeão em aproveitar uma oportunidade. O Rafael é autônomo e viu aqui uma maneira de ganhar dinheiro. Sai com o título novo e já plastifica. Já plastifica, já não tem perigo, né? Da pessoa rasgar, molhar, né? Se bater na roupa não rasga. Aí não precisa vir de volta, né? Tirar outro, né? Uma dúvida que algumas pessoas tinham na fila era com relação à biometria. Mas calma, Passo Fundo ainda não tem data definida para essa regularização. O certo é que todos que aqui estão já vão fazer a atualização biométrica. Agora, você, eu ou quem ainda não fez, tudo bem. A Justiça Eleitoral, no momento oportuno, vai avisar. Então, não esquente a cabeça. Uma pulseira que regula a quantidade de atividades físicas feitas por crianças e adolescentes. É esse o projeto do grupo vencedor da última edição do Startup Day, que aconteceu aqui na UPF em abril. Agora a empresa já começa a dar os primeiros passos para colocar o produto no mercado. Olhando assim, não dá para imaginar, né? Mas isso vai virar uma pulseira que pode influenciar a vida de muitos jovens por aí. Depois de ganhar o primeiro lugar do Startup Day aqui da UPF, o GPID segue desenvolvendo o seu projeto. Isso porque, depois de pronto, esse protótipo pode ajudar muitas crianças e adolescentes a combaterem um dado que já é crescente por aqui:
o da obesidade infantil. Hoje tem dados do IBGE que 13% das nossas crianças são obesas, né? Sem falar naquelas que têm sobrepeso. E muitas das pesquisas que fazem, ou muitas das falas que existem sobre a obesidade, sobre o sobrepeso, é por conta da tecnologia, de muito uso da TV, muito uso do game, né? E elas ficam então mais paradas e está ocasionando então a obesidade. E com isso também a alimentação que não está sendo uma alimentação saudável. Porém, nós estamos num grupo de pesquisa aqui em inclusão digital, né? E a gente acredita que essas crianças que nasceram nesse universo da tecnologia, a gente tem que tentar associar, então, a prática da atividade física com a questão da tecnologia, que é do gosto deles, que é da vida deles, né? Uma das características básicas das tecnologias, dessa geração principalmente, é a utilização de tecnologia. Existe todo um movimento no sentido assim, não use tecnologia, use menos, faça mais exercício, que a gente concorda absolutamente, né? Mas a nossa pergunta é, será que nós não podemos juntar as duas coisas? Para que tudo isso dê certo, a pulseira deve ter uma base de dados coletados de cada criança, de acordo com o seu biotipo e estilo de vida. A intenção é que esses dados sejam informados pelo próprio educador físico, que é quem vai acompanhar todo o desenvolvimento. O professor vai poder, a partir dos dados que esse protótipo vai gerar, ele vai poder organizar o seu planejamento de acordo com as especificidades de cada criança, da característica de cada criança. Eles vão estar fazendo uma coisa que eles curtem, que é lidar com a tecnologia, que é jogar o game, que é serem desafiados pelo game. E, ao mesmo tempo, eles vão estar praticando atividade física e melhorando com isso a qualidade de vida dessas crianças e futuros adultos, né? Esse aplicativo vai poder medir a frequência cardíaca, o número de passos e a quantidade de oxigênio no sangue, além de ter também um acelerômetro. Isso permite a gente ver a distância que foi percorrida, o ganho de elevação do exercício, o pulso cardíaco, já dito mesmo, e isso permite qualificar essa atividade física, permite dizer o quanto foi útil para tal pessoa. No fim, todas essas informações vão ser registradas e quem fizer o exercício com melhor qualidade vai ganhar pontos em um jogo online. Nós temos um dispositivo, que é um microcontrolador, e ele tem recursos de Wi-Fi e Bluetooth. Isso permite que a gente adquira valores de sensores e transmita para a nuvem ou para depois ser resgatado por um aplicativo, que esse aplicativo terá o game que vai ser o propósito da coisa. Ou seja, você criar uma tecnologia que a criança vai usar e à medida que ela usa essa tecnologia, algo no mundo digital dela, um avatar, vai ganhando poderes em função do quanto ela está usando, né? A intenção é que logo no segundo semestre desse ano já comecem os testes do protótipo em situações reais. O jeito de consumir informação mudou muito nos últimos anos. Hoje, um simples passar de tela resolve qualquer curiosidade. E aí entra uma questão muito complexa. Como ter domínio das tecnologias que nos cercam? Bom, uma das hipóteses é inserir a linguagem computacional na educação. Veja só. Não tem como fugir dela. A maioria da sociedade já está conectada e isso não é segredo para ninguém. A tecnologia está aqui, a gente tem acesso, mas será que estamos educados? Será que a gente sabe como usar? Essa questão foi discutida no CENID, o Seminário Nacional de Inclusão Digital. O assunto ficou por conta do professor Sérgio Crespo, que é o coordenador de Informática e Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Para ele, a melhor forma de melhorar o uso da tecnologia começa lá na escola, a partir da programação. Isso exige um planejamento, isso exige estudo do problema, isso exige racionalização do problema. Né? Isso exige que você projete uma solução. Essa brincadeira lúdica de pensamento computacional, utilizando softwares apropriados, eu posso já ir trabalhando esse tipo de coisa, essa construção, né, mental do aluno, para que quando ele chega numa fase mais adulta, ele já tenha, né, essa fluência toda. A ideia é levar o ensino de programação para as grades do ensino fundamental e médio. É que isso não vai só ensinar a linguagem ou os conceitos da programação. Na verdade, vai servir como uma fluência tecnológica. Os alunos vão entender por que e de que forma a tecnologia funciona. Então, na realidade, você tem diversos tipos de sensores, celulares, relógios, qualquer coisa que estão jogando informação pelo ar. E o que você tem que saber é como
coleto essas informações, como é que eu caço essas informações, como é que eu organizo e como é que eu tiro informações disso aí. Então veja bem que eu não quero que você programe, mas eu quero que você saiba fazer a análise desses dados que estão dando sopa por aí. E isso vem justamente dessa fluência tecnológica desde da mais jovem idade. E essa visão já está entrando aos poucos na escola pública. Em Gravataí, a Coordenadoria Regional de Educação tem um projeto que ensina robótica para os professores. Tudo para que eles aprendam o conteúdo e desenvolvam em sala de aula. Tem a programação mais simples, que é trabalhada na sala de aula, com papel quadriculado, com plano cartesiano, e tem a programação já com o Arduino, que é a placa de automação. Então ele pode fazer, por exemplo, um carrinho de papelão com balão, e ele pode trabalhar conceitos de física, que são deslocamento, trajetória, peso, força. Então, todos esses conceitos que são difíceis de se entender lá no ensino médio, ele começa a trabalhar nem pequeno, no primeiro ou quinto ano. Hoje, a gente recebe informações de tudo que é lado. Você não corre mais atrás de informação, a informação chega até você. Quer você queira, quer você não queira. Na realidade, essa nova garotada, né, ela tem que aprender que a informação que está circulando nem sempre é verdadeira. Né? Então, hoje você tem uma responsabilidade social enorme com o que você posta na rede. Né? E se você, desde cedo, consegue trabalhar esses conceitos e essa responsabilidade, provavelmente você vai ser muito mais esperto para não cair nessas armadilhas que hoje todo mundo cai, infelizmente. O Teatro Municipal Múcio de Castro agora é o espaço provisório que está abrigando obras de artistas que fazem parte da Confraria das Artes de Passo Fundo. Nas quartas, é possível conhecer uma exposição coletiva que reúne diferentes expressões de arte. A Sala Desdémona Machado Aires, que fica no segundo andar do Teatro Múcio de Castro, passou a acolher as obras dos artistas que fazem parte da Confraria das Artes de Passo Fundo. São pinturas, esculturas, poesia, instalações de 12 dos 48 artistas integrantes, que podem ser visitadas nas quartas-feiras à tarde. A sala abre às quartas-feiras, das 2 às 5 horas da tarde, às 17 horas. A gente está com uma exposição coletiva da Confraria das Artes e também, na sequência, essa agenda se abre para exposições de artistas locais, que podem ser individuais, né? A gente também de outra cidade. Este é um espaço provisório. A ideia é que até o final do ano os artistas retornem à antiga estação férrea que fica junto ao Parque da Gari. O lugar irá funcionar como ambiente gastronômico e também irá abrigar as exposições da confraria. A gente ganhou um documento, cujo documento dizia que após o período licitatório, a sala de exposições Desdémona estaria à disposição para os artistas, para a setorial de artes visuais, em especial a confraria, que ajudou na coordenação do outro espaço, até o processo de transformação da antiga estação ficar pronta. E a gente acredita que até o final do ano essa galeria já esteja concluída e que a gente possa ter mais espaço para exposição de obras, enfim. A exposição coletiva da Confraria das Artes tem o apoio da Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Ter um lugar permanente, ter um local de encontro, onde a gente possa trocar ideia, ele é fundamental. Que a gente se sinta abrigado para poder ficar junto, continuar junto e continuar produzindo para a nossa cidade. E depois do intervalo, a gente mostra a Casa de Cultura Arteria de Carazinho, um espaço de livre expressão. E também vamos mostrar que as cores fortes estão em alta neste outono e inverno. A gente já volta. O DVD de Caetano Veloso e seus filhos e a primeira música do novo disco de Lenine são assuntos que o Gerson Ponte traz pra gente no quadro da Rádio PF. Opa, tudo bem? Na semana, duas grandes novidades da música brasileira. Lenine lança o seu novo disco, Em Trânsito, foi ontem nas plataformas digitais. Na sequência, no mês de junho, lançamento físico e em agosto, o DVD. O material foi gravado no ano passado com muita coisa inédita e a música Intolerância foi o single escolhido para começar a trabalhar esse material. Uma
música muito atual, uma letra muito forte das coisas que se vive no ambiente político, na vida como um todo, intolerância, o que não falta nos dias de hoje. Tá aí a capa do disco novo do Lenine. A outra novidade, Caetano Veloso e os filhos, Tom, Moreno e Zé, dia 25 agora lançam o DVD Ofertório, show gravado no ano passado em São Paulo. A maioria das músicas, evidentemente, vem do cancioneiro do Caetano, mas tem coisa nova também dos filhos, que tem uma produção musical muito interessante. A primeira música escolhida para trabalhar o disco, o DVD, é do Zeca Veloso, Todo Homem, onde a voz do Zeca aparece com muito destaque, uma baita voz, difícil de fazer. A música foi tema, aliás, de uma minissérie bem recente na Globo. Tá aí a capa do DVD e a gente vê agora um trechinho dessa música já com as imagens do DVD que chega esse mês às plataformas digitais e também em ambiente físico, tá bom? Até mais! O nome é poético, é histórico e foram muitas ideias postas em prática, muita mobilização e comprometimento de pessoas interessadas em compartilhar vivências e experiências voltadas à arte. O Acorde desta semana visitou a Casa de Cultura Arteria de Carazinho, um espaço de livre expressão. Nasceu da inquietação de jovens e se tornou uma alternativa cultural que oferece shows, oficinas, brechó e também teatro. O Acorde de hoje veio até Carazinho para conhecer esse espaço plural que fica no coração da cidade e que inspira bastante gente. É a Casa de Cultura Arteria. Se olhava e se perguntava por que não ter um espaço em Carazinho, né? Porque muita gente geralmente ia até Porto Alegre, Passo Fundo, para buscar alternativas culturais. E a gente pensou, então, por que não parar de reclamar e fazer alguma coisa na nossa cidade? Os organizadores se desdobram para manter essa casa funcionando, por isso toda e qualquer contribuição espontânea é sempre muito bem-vinda e ela pode ser feita pelos visitantes da casa. Essa casa é mantida através de um grupo, né? Tem um grupo de organização, que são 12 pessoas, que através de doações mensais a gente acaba pagando os custos, né? E também a gente tem as contribuições espontâneas, a gente chama de contribuição consciente, em que a pessoa ela paga quanto ela acha que tem que pagar e quanto ela pode, né? Porque a nossa ideia sempre foi não restringir os públicos, né? A gente tinha muito medo que a gente abrisse um espaço e que mais uma vez as pessoas não tivessem acesso, né? Por causa dessa cobrança. Então a gente pensou em fazer um espaço acessível, né? E que as pessoas pudessem pagar quanto elas podem realmente. O lugar é diverso, não tem restrição de público e conta inclusive com boas ideias que podem vir de você para que esse local pulse ainda mais. O nome Arteria ele surgiu numa brincadeira, porque essa região onde a gente está localizado, no centro de Carazinho, foi o lugar onde surgiu, onde nasceu a cidade mesmo, né? Onde começava a passar os viajantes, onde historicamente a cidade se desenvolveu. E aí a gente pensou, por que não partir daqui essa pulsação de arte, né? Então a gente brincou com a ideia do coração e a ideia de arte, né? Por isso Arteria, onde a gente sempre coloca os eventos, a nossa agenda, e aí agora a gente também tem o sebo, né? Um sebo que ele trocas e compra de livros, as pessoas podem vir e trocar simplesmente, elas não precisam, né, precisar pagar por esses livros, e aí a gente está aberto também para novas pessoas que puderem nos ajudar a ter ideias, né, e poder fazer isso cada vez maior, porque é para a cidade, né, não é para nós simplesmente, a arteria é feita de quem vem aqui. Esse espaço ele representa um renascimento assim da cidade. Para nós a gente
acredita que esse espaço ele mostra a diversidade da cidade, né? A gente pensa que é um lugar plural para que todas as pessoas tenham oportunidade. Por isso que a gente já fez desde exposições mais clássicas assim até batalha de rap aqui. Então a gente acredita que é um espaço para as pessoas se sentirem elas mesmas, que elas não sejam restritas, né? Hoje no Acorde foi dia de conhecer a Casa de Cultura Arteria, que fica aqui em Carazinho. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais! Para estar bem vestido não significa que é preciso comprar roupas ou sapatos caros. E uma boa apresentação pode ajudar numa entrevista de emprego, por exemplo, e também na autoestima. Agora a gente te dá algumas dicas com uma ajudinha do curso de design de moda aqui da UPF. Veja, se inspire e quem sabe até você pode voltar a usar aquela peça que está esquecida aí no seu roupeiro. Olá, vamos falar hoje de dicas em cores e texturas para o inverno 2018. Uma estação maravilhosa para você se vestir bem e as opções são muitas. Neste primeiro look, nós temos um exemplo típico de cores fortes para o inverno e de mistura de texturas. Neste, a tendência do japonismo no kimono, que tem um certo brilho neste veludo acetinado. A calça em couro, clochard, que a cintura ela vai acinturar com o próprio cinto, em cintura alta. E a mistura do esportivo com uma blusa mais em malha, que faz esse mix de texturas tão em alta para este inverno. Como na proposta anterior, mostramos uma das cores mais fortes para o inverno 2018, que é o verde militar, nesta nós temos outra cor que está super em alta, quer dizer, continua em alta, que é os tons de rosa, os rosés desmaiados. Aqui ele vem numa proposta bem cool, onde ela mostra um tecido leve, que era antigamente considerado um tecido de verão, hoje a gente não existe mais essa barreira. E ele vem num look super moderno, que é um macacão, num comprimento adequado e com uma estampa que também lembra o japonismo, que é a outra tendência que está em alta para esse inverno. Não ama um tricô no inverno. Este tem todo o aspecto para esse inverno brilhar. Ele tem esses pontos desfeitos que dá o desgaste que a gente já vinha no jeans. A cor que é perfeita, um lilás, está entrando muito, é uma cor muito forte também. E o mix com uma calça bem confortável, estilo pantalona, em alta, com uma mistura de tons neutros que se harmonizaram perfeitamente nesse tricô. Aqui nós temos mais uma ideia super interessante para você compor looks e ficar elegante e ao mesmo tempo despojada nas cores do inverno, que aqui nós temos o caramelo, castor, como você quiser te chamar, em listras, que ele é um vestido que você pode ir em qualquer lugar e ele dá esse ar descontraído com a jaqueta, que poderia ser usado com tantas outras também, né? Mas aqui ele vai deixar esse ar mais esportivo junto com o casual. Estas foram as dicas de hoje. Aproveite e renove seu guarda-roupa com mais composições, com mais cores, com cores novas, que vão
ficar um look com certeza muito bonito. Aproveite as cores, ainda preto, branco, cinza, off-white. São todas essas cores que vão se harmonizar muito com o inverno 2018. Para você, quais são os principais desafios de uma mãe nos dias de hoje? Nossa equipe foi até as ruas e encontrou respostas surpreendentes para essa pergunta. Veja só. Quais são os desafios de ser mãe hoje? Não é tão fácil como no meu tempo, eu acho. Ser mãe não é ser mãe, né? Batalhar todo dia. É o essência de tudo, né? Tu tem que estar atenta a tudo, né? Porque mãe é sempre mãe, né? Uma palavra boa, de coração. Dar carinho pros filhos e que nem quando a gente tá grávida, vem a emoção, né? De estar ali, esperar 9 meses e... é uma bênção de Deus, né? Os filhos da gente, é uma bênção de Deus. Para mim, um dos maiores desafios é aceitar os filhos exatamente como eles são. Esse é o maior desafio. Amá-los incondicionalmente, sem compará-los, sem desejar que sejam iguais. Eu penso que entre os desafios é manter a essência da maternagem, que é o afeto, que é o cuidado, que é a proteção. Pois é. Não é à toa que o pessoal fala por aí que ser mãe é ver o coração bater fora do corpo. E quando se escuta pela primeira vez esse coração, quando eles nascem, quando se vê pela primeira vez o rostinho, se aprende o significado de amor verdadeiro. A vida renasce, muda de cor, passa a ter um novo sentido. É um pedacinho seu respirando sozinho. Um aviso que tudo vale a pena. Olha, não vejo uma palavra que defina isso, mas é amor, né? É entrega. A ser mãe é algo realmente fantástico. A gente se completa. A gente vive outras vidas com os nossos filhos. É maravilhoso. Ser mãe, eu acho que é uma coisa assim, não tem explicação o que é ter um filho, sabe? É uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Eu acho que toda mulher deve ter filho. É difícil, mas é muito bom. É uma coisa que não tem explicação. Ser mãe é tudo. Eu diria que é indescritível, é impossível definir. Sentimento engraçado esse, porque a maioria das mães não consegue definir a maternidade em uma só palavra. A admiração começa ainda na barriga. Gostoso mesmo é ficar imaginando o rostinho. Depois, incentivar os primeiros passos, os primeiros risos, as primeiras palavras, cada conquista. Acho que o maior desafio de hoje é a criação. É difícil tu criar, né? Com a convivência, as más companhias, isso aí influi muito. E a mãe é... Batalha muito grande, muito grande. Principalmente quando tem um filho com problemas psicológicos, aí se torna muito maior do que ter um filho normal. O filho normal é arteiro, ele é normal, né? Mas quando um filho tem problemas, aí fica bem mais difícil. Se tu não der apoio, eles também não vão conseguir, né, seguir na vida. Então acho que tem que ser esse o desafio da gente, é saber ter amor e entender eles. É bastante, né? Ainda mais na faixa da criança ser pré-adolescente, né? Que é bem complicado a gente entender as criaturinhas, né? Não é fácil, né? Mas tem que conversar, incentivar, né, eles para não seguir outro caminho, né? Tem um lado que é mais difícil, né? A questão da insegurança. No nosso tempo a gente saía, brincava de noite, a mãe só nos chamava para ir dormir, né? Hoje em dia é tudo um leva e traz, cuida onde vai, onde não vai. E quando é mãe e pai junto, então fica bem mais difícil a situação da mãe. E é isso mesmo. Com a maternidade vem também os desafios. Vem as noites mal dormidas, a febre que teima em não passar, o joelho ralado, a nota baixa no colégio, a briga com o amiguinho da escola, a angústia até o retorno da balada. E olha
que o dia só tem 24 horas. Ser mãe é possivelmente sacrificar objetivos, pensamentos, programas, a vida por eles. É conciliar a nossa vida com essa vidinha que depende de tudo da gente, né? A minha princesa. Eu acho que é isso, é a gente conciliar, tentar criar a bebê o bem precioso que a gente tem maior para ficar preparado para a vida, para tudo, né? Ser mãe é entender de física para avaliar a temperatura da água para o banho, ser mestre cuca na hora de camuflar verduras e legumes e usar muita psicologia para suportar brigas com a maior paciência do mundo. E quanta paciência para essa missão! Ser mãe é saber se eles estão bem só com um olhar e entender a linguagem do bebê que ainda não fala e talvez a de um adolescente diante de um celular. Mas tem a questão da tecnologia, que horas ajuda, horas não ajuda, porque não saem do celular, do computador. Por outro lado, você sabe como contatar a qualquer momento, qualquer hora. Então é um balanço. Olha, hoje em dia não é fácil, é muita preocupação, até mesmo para quem também não está muito preparado, né? Que era o meu caso. Mas a gente descobre junto. Tu descobre com o teu filho, é uma emoção, nossa, é muito grande. E não é à toa que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você provavelmente aprendeu a cozinhar, lavar e estender roupa, dar comida, tomar banho, limpar a casa, tudo com uma só mão. A gente se vira nos 30 mesmo, e eu falo a gente porque eu também sou mãe. Difícil é ter que admitir que os nossos filhos devem aprender a caminhar sozinhos, evoluir com os erros e acertos. Difícil é cortar o cordão, porque queremos, em cada abraço ou carinho no colo, eternizar momentos e ter eles sempre assim, pertinho da gente. E se o sentido inverso da vida acontece, é ferida que não cicatriza. Ser mãe é também sofrer com a ausência. Ele passa por uns muito tristes, como eu perdi meu filho faz 2 anos. Então, é uma lembrança que nunca vou esquecer. E é isso aí. Tem o desafio que a gente sofre, cria eles com amor e carinho e de repente acontece um... Então esse é um desafio que nenhuma mãe gostaria de passar. E os desafios não param, a cada nova fase uma novidade. E mesmo assim, diante de tantas coisas, tantas dificuldades, a cada acordar a gente abre os olhos e ama um pouco mais. Essas foram as informações desta edição. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima sexta.